Capítulo 111 A morte iminente torna um homem honesto. Ele tinha 3 opções naquela época, mas escolheu vir para a aliança divina. Ele deveria ter desistido quando enfrentou oposição constante e perigo para sua vida ao longo do caminho para o plano divino. Mas ele continuou em seu objetivo para a eternidade. Ele não deveria ter se virado para satisfazer sua curiosidade sobre o que quase colidiu com ele. Ele tinha uma escolha naquela época, mas escolheu satisfazer sua curiosidade. Ele pensou tolamente que toda a sua má sorte havia acabado, quando ele se deparou com a divindade. Ele deveria ter escolhido se tornar o lacaio de um deus-demônio ou algo assim. O lacaio de um deus-demônio pode ser um traidor, mas ainda promete um futuro. Tornar-se um grande deus tornou seu futuro completamente obscuro. Morrer de velhice certamente será uma opção melhor também. Pelo menos, era melhor do que morrer aqui, usado como sacrifício para fortalecer outro deus. Ele queria uma vida de luxo, mas em vez disso se tornou um entregador divino. Seus planos para o futuro desapareceram assim. Ele não seria capaz de se exibir para todas aquelas pessoas que o negligenciaram em seu momento de necessidade. Ele nunca terá aquele confronto com o pai que tinha tanta certeza de que venceria. O que vem, agora? Suicídio. Como se estivesse ouvindo seus pensamentos, Odd forneceu algumas informações importantes. Nem se preocupe em cair. Você não pode ter sucesso no meu território. Você não é o primeiro lote com o qual estou lidando. Eu não cometi esse erro com o primeiro lote, não há como eu fazer isso com você. Odd sorriu. Eles tentaram de qualquer maneira e descobriram que não podiam separar sua divindade de si mesmos à força. A percepção de que suas vidas não estavam sob seu controle os deixou ainda mais deprimidos. Não fique tão triste. Mesmo se você tiver sucesso em sua queda, certamente morrerá. Você está muito fraco agora para sobreviver ao processo. É sempre bom viver um pouco mais. Então, anime-se. Suas palavras não os animaram nem um pouco. Então eles tentaram novamente se matar. Deixe-me contar algumas novidades que podem ser uma fresta de esperança nesta nuvem de desgraça. Eu não vou te matar. Vou selecionar outro grande deus com um domínio compatível para lutar contra você. Quem sabe, você pode simplesmente vencer. Eu não vai interferir na partida. Então, se você vencer, você se tornará um celestial. Que tal isso? Como eles iriam vencer, quando quase não têm energia divina? Eles nem mesmo têm armas divinas. Mesmo que o fizessem, sua escassa acumulação se compararia a outro grande deus em seu auge. Eles estavam condenados e apenas um milagre pode salvá-los. Eles podem ser deuses, mas não acreditavam em milagres, apenas em poder. Odd sabia o que eles estavam pensando. Era a mesma coisa que ele estava pensando quando decidiu sacrificá-los. Mas ele não os matou imediatamente, ele deu a eles uma chance de provar que ele estava errado. Ele está realmente esperando por um milagre. Se você não vai se animar com isso, vamos falar sobre outra coisa enquanto esperamos por seus desafiantes. Enviei a mensagem para que eles estejam aqui em breve. Ouvi dizer que a morte iminente pode tornar uma pessoa honesta, porque eles têm nada a perder. Agora, o que você acha da comida? Cidade do interior. Cidade da mente de Gastorix. Em frente à casa da família de Goto. Deixe-me ajudá-lo com isso, disse Goto enquanto agarrava Gaster, que estava atrapalhado com os fechos de sua camisa. Kaila também estava mexendo no vestido de Litori. Mila e Soverico observaram toda essa preparação com diversão. Mila achou engraçado o comportamento nervoso dessas pessoas enquanto Soverico se perguntava por que Kaila está preocupada com a visita do pai de Goto. O nervosismo de Goto é compreensível. Seu pai, que nunca havia reconhecido sua existência, estava vindo de repente. Mesmo que o homem estivesse apenas passando, não era a primeira vez e no entanto, ele nunca havia aparecido antes. Então o que mudou? Soveric tinha certeza de que tinha algo a ver com ele ou com as outras crianças. Isso ou o súbito aumento de força de Mila. De qualquer maneira, Soveric não se importava. O homem podia ser um soberano, mas isso não significava muito para ele. Ele havia matado vários deles no passado. Ele estava mais preocupado com o fato de estar alcançando Kaila em altura. Ela tinha apenas 1,6 metro de altura, mas não seria capaz de crescer mais do que isso, a menos que se tornasse transcendente. Ele tem apenas 1 ano e 3 meses, mas já tem 1,2 metro de altura e ainda tem mais espaço para crescer até atingir seu corpo de mana.
Ele ultrapassará a altura dela no futuro e por uma grande margem também. É a maravilha do refinamento. Macacos sábios de batalha são criaturas inerentemente curtas. Dificilmente chegam a 1,5 metro e isso será considerado um gigante da raça. Mas o refinamento fez com que seus corpos mudassem para melhor. Os efeitos do refinamento além da longevidade incluem uma aparência melhor e um aumento em todos os aspectos dos atributos da vida. Força, velocidade, percepção e equilíbrio. Todos eles vão aumentar assim como a altura vai aumentar. Soverik ficou entediado. O pensamento de superar Kaila só poderia entreter por tanto tempo. Quando ele vai chegar aqui? Ele perguntou ao agitado Goto. Muito em breve. Ele já está na cidade, quando me alcançou com seu sentido divino. Goto atendeu. Se seu sentido divino pode chegar até aqui, então por que ele precisa vir? Soverik insistiu. Goto virou-se para ele e avisou. Você tem que se comportar adequadamente quando ele vem aqui. Esse seu comportamento pode irritá-lo. Ele não é tão complacente quanto eu não tenho que fazer nada. Se você não me quer aqui, eu vou embora. É daí se ele irritasse o soberano. Ele recebeu a promessa de alguém importante de que nenhum mal jamais o atingiria nesta cidade. Pelo menos não de um soberano de direito. Ele havia notado o senso divino do soberano, espionando-os. Se eles estivessem dentro de casa, seria impossível para um soberano bisbilhotar sem a devida permissão. Soverik também tem certeza de que o soberano está ouvindo a comunicação mental deles, agora. O senso divino de um soberano é muito poderoso e evasivo para ser percebido por aqueles abaixo deles, mas não por Soverik. Ele poderia bloqueá-lo, mas não tinha razão para isso. Ele até queria que o soberano soubesse o que pensava dele. Então fique quieto. Você parece fofo com seu pelo dourado e seus lindos olhos. Mas quando você fala, isso arruína sua imagem. Goto pediu um acordo. Litori se aproximou de Goto e disse. Não se preocupe, pai. Tudo vai ficar bem. Goto esfregou a cabeça. Obrigado, querido. É por isso que você é meu favorito. Totalmente o oposto do seu filho mais velho. Ele disse enquanto olhava para Soverik. Só estou dizendo. Por que confiar em seus olhos quando seu sentido divino é mais do que capaz? Soverik continuou. É porque eu quero ver você com meus olhos e quero que você me veja com os seus. Isso só pode ser alcançado quando nos encontrarmos fisicamente. Uma súbita sensação divina de imenso poder se intrometeu em sua conversa e respondeu. O sentido divino foi então acompanhado por uma presença muito poderosa. O pai de Goto havia chegado. Mostrar. Soverik zombou, audivelmente. Ele poderia ter apenas revirado os olhos, mas queria que todos soubessem o que ele pensava de toda a farsa. O homem poderia ter mantido sua presença para si mesmo. Qualquer soberano é capaz disso, ou então não seria capaz de se tornar um soberano. Mas este homem decidiu ser dramático. Soverik. Goto gemeu. Gaster e Litori riram. Eles também não temiam o soberano. Era uma combinação de orgulho de sua linhagem e estupidez. Soverik pode ser intencionalmente desagradável, mas ele tinha confiança para se safar ileso. Aqueles dois claramente não sabiam o que era bom para eles. Parecia que eles haviam sido infectados com a atitude suicida de seus ancestrais deuses da origem. Seus ancestrais podem fazer quase qualquer coisa sem medo, porque eles não podem morrer, embora não seja uma boa perspectiva de vida para as crianças. Não é um estilo de vida saudável imitar um deus da origem, a menos que você tenha imortalidade para apoiá-lo. Tandra, o dragão do trovão, não se importou com a atitude deles. Em vez disso, ele sorriu para eles. Ele é um macaco sábio de batalha com mais de 3 metros de altura. Ele tinha pelo rosto profundo com redemoinhos azuis visíveis de vento acariciando a superfície de seu corpo. Uns redemoinhos do vento formavam um tecido que envolvia seu corpo com força. Até seu rabo estava amarrado também. Ele se elevava sobre eles como uma montanha roça, mas não era nada imponente. Seu sorriso o fazia parecer inofensivo. Mas Soverik sabia que seu comportamento calmo pode ser a calma antes de uma tempestade. Capítulo 112. Todo mundo tem uma escolha. Tandra Ryue disse. Você tem filhos tão animados, Goto. Eles têm opiniões muito fortes e não tem medo de torná-las nenhuma.
Soverik esperava que ele se ofendesse, mesmo que um pouco, então ficou impressionado com o fato de o soberano ser tranquilo. Além disso, o artefato origem que envolvia seu corpo na forma de redemoinhos de vento parecia legal. Sua primeira impressão desse pai negligente tornou-se favorável. Obrigado, Excelência. Seus cumprimentos significam muito para mim. Goto fez uma reverência. Kaila também se curvou enquanto Mila deu um leve aceno de cabeça. Que família adorável. Você tem uma coisa boa aqui, Goto. Sinto muito, mas quem é você? Perguntou Soverik. Desta vez, até o rosto estoico de Mila se contraiu. Deixe-me apresentar-me. Eu sou Tandra. Goto, seu pai, é meu descendente. Eu sou seu avô, aquele que poderia ter usado seu sentido divino para percebê-lo, mas foi inflexível em vê-lo cara a cara. Estou aqui para fazer algumas reparações. Soverik estava prestes a fazer outro comentário sarcástico, mas um olhar de Mila o fez mudar de ideia. Entendo. Prazer em conhecê-lo, Excelência Tandra. É um prazer. Em vez disso, ele disse algo legal. Esta reunião é uma necessidade para mim, mas devo dizer que não foi ruim até agora, respondeu Tandra. Uma necessidade, você diz. Como assim? Goto perguntou. Ele não tinha grandes expectativas para o encontro. Mila havia colocado isso, em sua cabeça, para manter suas expectativas baixas. Mas para o homem dizer que a reunião é necessária, só poderia haver dois caminhos a partir daí. Uma necessidade boa, ou ruim. Descida ou subida. Ele não queria que fosse uma necessidade ruim. Sim, é. Posso estar enganado, mas você parece ter alguns mal-entendidos sobre mim. Estou aqui para esclarecer suas dúvidas e esclarecer as coisas. Simplesmente isso, nem mais nem menos. Podemos escolher seguir caminhos separados, depois que eu terminar. Soverik estava gostando de onde isso estava indo. Nada de bate-papo. Nenhuma troca prolongada de amabilidades. Tandrak não pediu para entrar na casa nem foi convidado a entrar. Ele foi direto ao assunto desde o início. Em suma, ação em ritmo acelerado. Pode não correr bem para Goto, mas eles serão capazes de resolver isso rapidamente. E isso é o que realmente importava. Vossa Excelência, Tandrak. Já que está aqui, gostaria de entrar e se sentar. Descanse um pouco e talvez se refresque. Mila ofereceu. Soverik deu a ela um olhar que dizia não atrase isso. Não, obrigado. Isso vai ser curto. Tandrak recusou educadamente, antes de continuar com o que veio fazer aqui. Soverik não pode deixar de apreciar o senso de prioridade do homem. Só tomei conhecimento de sua existência quando você veio para a cidade principal. Você era transcendente até então. Não vim para conhecê-lo, porque não me importava com você. Meu caso com sua mãe foi uma ferramenta para aliviar meu turbulência emocional. Sua mãe tinha um jeito de acalmar minha mente, mas ela tinha um temperamento violento como qualquer outro. Ela era como as duas faces de uma moeda. Ela podia ficar calma em um momento e podia ficar com raiva no próximo. Tandrak sorriu enquanto falava. Era um sorriso satisfeito. Ficar com ela naquela aldeia foi a melhor coisa que já me aconteceu. O pouco tempo que passei com ela me iluminou e me mostrou o caminho para me tornar uma soberana de direito. Eu havia informado a ela antes de começar a relação entre nós que eu estava lá apenas temporariamente. Eu disse a ela que iria embora no futuro e nunca mais voltaria. Ela escolheu iniciar o relacionamento totalmente ciente de minhas intenções, mas também escolheu ter um filho sem meu conhecimento ou permissão. Sua existência é resultado de decisões que sua mãe e eu tomamos, mas não posso assumir a responsabilidade por isso. Não saí, porque você não tinha uma linhagem. Saí porque sua mãe sobreviveu à sua utilidade. Não reconheci sua existência, porque você não precisava nem queria. O fato de minha semente ter desempenhado um papel em sua criação não significa que devo assumir a responsabilidade por isso. Sua mãe deveria ter pensado bem, antes de ter você. Suas palavras foram impactantes, mas apenas Kaila mostrou uma reação visível a elas. Ela vem de uma família pequena e muito unida. Onde eles acreditam nos laços de sangue. Isso é apenas porque eles não têm algo mais forte como uma linhagem. Uma linhagem pode ser boa ou ruim, mas unirá a família mais do que uma simples conexão por nascimento. É por isso que essa família experimentará a traição. Os laços de sangue nos quais ela tem tanta fé são fracos e facilmente rompidos.
Goto parecia suportar muito bem o ataque à mãe morta. Gaster e Litori estavam começando a ficar inquietos, tudo isso era chato e eles desejavam estar em outro lugar. Soverik não viu nada de errado no que Tandrak fez. Existem pais piores no mundo. Tandrak só queria um relacionamento curto porque estava em um ponto baixo de sua vida. Seus poderes ou estavam matando e ele não via um caminho a seguir. Então ele começou a vagar pela planície e encontrou a mãe de Goto. Ele não queria um filho e ter um não significava que ele tinha que aceitá-lo. Ele tinha livre arbítrio para tomar decisões que lhe convinham, assim como a mãe de Goto. Pode ser egoísta da parte dele, mas existem pais que comem seus filhotes. Outra encarnação de Legion está experimentando o que significa ter um pai ruim. Pode não ter custado muito esforço para Tandrak cuidar de Goto, mas ele simplesmente não queria e também não estava sobrecarregado por qualquer forma de expectativa social de assumir o manto da paternidade. Ter um filho não faz de você um pai, aceitar a responsabilidade de cuidar de um filho faz de você um pai, eu entendo. Não estou feliz com isso, mas entendo. Você queria um relacionamento e não queria um filho. Minha mãe queria um filho e aqui estou eu. Ainda bem que não puxei a raiva dela ao lado. Sua explicação não teria sido boa o suficiente para mim de outra forma. Goto atendeu. O que mais ele poderia dizer? A explicação de seu pai havia resolvido alguns problemas para ele. Isso permitiu que ele finalmente tivesse uma resposta para o motivo pelo qual seu pai os deixou. Não foi uma resposta agradável, mas removeu incertezas e mal-entendidos. Isso resolveu o nó em seu coração que poderia prejudicar seu futuro avanço. Tais inseguranças são a causa dos demônios do coração. Ele teve a sensação de que seu pai veio até ele para resolver qualquer karma ruim, entre eles apenas para que Tandrak pudesse passar por suas tribulações com sucesso, mas Goto não se importou. Ele também está tirando alguma coisa disso e meio pão, é melhor do que nenhum. Goto entende o egoísmo. Ele também estava sendo egoísta quando queria filhos. Ele queria usar seus filhos para provar a si mesmo que poderia ser um pai melhor. É uma pena que ele tenha mais do que esperava. Ótimo. Agora que os registros foram acertados, podemos ser amigos. Eu gostaria que nos conhecêssemos melhor. Também vou gostar. Vou acompanhá-lo na viagem para a linha de frente. Pretendo lutar também. Que tal irmos juntos? Sugeriu Goto. Tandrak aceitou e os dois foram embora. Todo mundo ainda estava se recuperando da rapidez com que aconteceu quando Soverik bateu palmas. Tudo terminou bem, sem brigas, sem zingamentos, sem violência. Praticamente um bom final e até a semente para um romance foi plantada. Então está tudo bem. Podemos ir, agora. Podemos ir, agora. Gaster perguntou também, mas um olhar de Mila o fez estremecer. Ao contrário de Soverik, que pode falar com seus pais de qualquer maneira, Gaster e Mila ainda não aprenderam como fazê-lo. Eles podem ser amigos de Goto, já que ele é o policial bonzinho. Mas Mila sempre os coloca em seu lugar como o policial mau. Um simples olhar dela é suficiente para intimidá-los em silêncio. Vamos também. É hora de você retomar seu treinamento. Mila respondeu e formou uma plataforma com sua mente. Gaster e Litori comemoraram. Todos subiram na plataforma e dispararam em direção à academia de treinamento. Eles estavam se movendo muito rápido porque os prédios passavam ao fundo. Mila optou por se mover mais rápido do que o normal, já que as crianças ficaram mais fortes. Eles podem suportar tanta aceleração. Não é a velocidade mais rápida que ela é capaz, mas é o limite atual de seu corpo. Soverik, por exemplo, está ansioso pelo próximo segmento de sua vida e aprecia o aumento da velocidade. Capítulo 113. Só pode haver um Lorde do Reino. Mila começou a desacelerar quando se aproximaram da academia de treinamento. A Gastorix Smile Academy é uma estrutura gigantesca de 10 km por 10 km. Também tem 1 km de altura. O edifício parece uma caixa gigante de obsidiana colocada no chão. É um edifício completamente fechado, sem janelas ou portas. Os únicos pontos de entrada são os pontos de portal em frente à academia. Existem 3 portais que levam às 3 seções diferentes da academia. Cada um está alojado em um prédio administrativo externo que faz a triagem de quem tem acesso ou não à academia. As dimensões internas da academia são maiores do que parece do lado de fora.
A vedação do edifício permite que ele seja encantado com runas espaciais que expandem seu espaço interno. É completamente autossuficiente com sua própria fonte de energia e ecossistema interno. Ele opera sem parar e pode suportar danos até o nível de soberanos. É uma obra de arte criada por Adric para ser impenetrável por qualquer coisa dentro dos limites seguros do avião. Soverik não pode deixar de admitir que foi glorioso. Os elfos superiores não gostam de edifícios que perturbam a floresta, então algo assim não poderia ser visto em seu plano natal. Eles preferiram estruturas elaboradas, mas naturais, que se misturam com a floresta. A academia de batalha, por outro lado, parece uma fortaleza gigante. Soverik não pode deixar de suspeitar se algo de valor incrível está guardado dentro dele. Ou isso, ou Adric não tinha muito o que fazer, então ele se esforçou ao máximo em seus recursos. Adric havia falado longamente sobre a academia e suas características para Soverik. Mas vê-lo pessoalmente o fez experimentar uma sensação de presença nas proximidades da academia de batalha. Parecia que o espaço estava impregnado de algo ao redor da academia de batalha. Eu tenho que dar a Adric sobre este aqui. Soverik pensou, com admiração. Adric pode ser um covarde, mas também é um criador magnífico. Hoje em dia, devido à conveniência do refinamento, a aquisição de informações e conhecimentos tornou-se muito fácil. Desde que alguém tenha despertado sua alma, eles podem se envolver em comunicação mental com seu sentido divino. O sentido divino é, como um órgão extrasensorial superior. É superior aos órgãos dos sentidos do tato, audição e visão. Apenas a língua permanece relevante com seu paladar. Mas a língua perderá sua prioridade como ferramenta de comunicação. Só mais tarde perderá sua prioridade para o gosto, quando o sentido divino se tornar mais desenvolvido. A comunicação, com o sentido divino é superior, porque permite a troca instantânea de memórias, emoções e pensamentos sem a restrição da linguagem. A comunicação da mente é a comunicação das almas e usa a linguagem da alma, que é uma linguagem universal. A presença de pedras mentais e dispositivos de armazenamento de memória permitiu o significado extra do sentido divino por meio da coleta de dados e manutenção de registros. Tais dispositivos permitem a fácil transferência de conhecimento de uma pessoa para outra em questão de segundos. Assim, os institutos de aquisição de conhecimento tornarão-se obsoletos. Apenas institutos destinados ao treinamento físico e prático ainda existem hoje em dia, como Forjar, Encantar e academias alquimistas. As academias de batalha também são um exemplo dessas instituições. Em um mundo onde a força é um fator importante na determinação da hierarquia social, as academias de batalha são obrigatórias. Um grande investimento no treinamento dos descendentes da família garantirá que eles se saiam bem na torre do céu. Porque só assim mais deuses da origem podem ser criados. Existem 3 segmentos de treinamento de batalha que atendem ao mais fraco no estágio de forjamento do corpo até o mais forte no estágio de ascendente. O primeiro estágio, ou o treinamento de batalha primário, é para aqueles sem linhagens reais despertas. Eles não têm a vantagem de linhagem necessária para empurrá-los para o estágio de núcleo de vitalidade. Assim, eles passam por um treinamento de forjamento corporal, e recebem uma alimentação especial que irá acelerar seu treinamento. O segundo estágio, ou treinamento de batalha secundário, ensina habilidades especiais e o treinamento de técnicas especiais de batalha. A utilização adequada de sua força é o foco desta etapa. A força adquirida na etapa anterior será extraída do corpo até atingir seu limite. Tal treinamento foi determinado para aumentar a probabilidade de adaptação celular humana. Soverik e seus irmãos começarão com esta fase. Eles podem não precisar de adaptação celular, mas precisam de técnicas para a utilização adequada da força. O último estágio é para aqueles que conseguiram adquirir seus corpos de mana. Eles aprenderão técnicas avançadas que são precursoras das habilidades inatas dos transcendentes. Isso ajudará a quebrar o limite de seus corpos e almas. Algumas academias se concentram em apenas 1 ou 2 estágios em vez dos 3 inteiros, mas o Gastorix pode fornecer treinamento até o nível de transcendentes para seus descendentes de linhagem. Talentos especiais, também, são treinados na academia de batalha, para enriquecer o patrimônio genético da família. Pessoas sem linhagem que chamaram a atenção de alguém da família são trazidas de outras cidades para treinamento. A matrícula para a academia de batalha é gratuita, é uma tradição que começou quando a academia estava aberta apenas para aqueles com a linhagem Gastorix. Todo mundo era família, não precisava falar de dinheiro com a família.
Agora que a família se tornou ainda maior, não há nada que a família precise de uma criança além do crescimento. A mensalidade pode ser gratuita, mas a aceitação é fortemente controlada. Filhos da família com linhagens despertas têm acesso automático. Em seguida, vêem os filhos, cujos pais têm privilégios devido à sua posição na família. Seguido por aqueles com talentos especiais, como altas afinidades elementais. Eles enviarão uma inscrição que só será aceita se o comitê de admissão concordar, após uma avaliação rigorosa. 2 deles altos estão em frente aos prédios administrativos. Um deles contém gravuras dos nomes de ex-alunos notáveis, suas realizações, e os recordes que quebraram na academia. O outro é o registro de batalha dos membros da família Gastoric e suas contribuições para todo o plano. Ele contém os nomes de indivíduos notáveis com suas conquistas e batalhas famosas. Este é o mais alto dos 2. Se a primeira é uma estela para crianças, esta é para adultos. Mas não é surpreendente ver um único nome aparecer em ambos os teles várias vezes. Eles pararam para admirar os teles a caminho da academia. Algum dia meu nome estará escrito neles. Gaster proclamou. Litori bufou, enquanto Kaila apenas balançou a cabeça. Tudo é possível. Tudo o que você precisa é trabalho duro, talento e providência. Não há nada que você não possa fazer se dedicar a isso. Mila deu um tapinha na cabeça de Gaster e o assegurou. Soverick queria perguntar por que ela desistiu de avançar, mas ele estava de bom humor para atrapalhar seu desfile. É seu trabalho como mãe encorajar seus filhos a aspirar à grandeza, mesmo que ela tenha falhado. Soverick não ficou muito impressionado com os recordes, porque mesmo as coisas que ele conquistou em sua vida passada poderiam qualificá-lo para várias menções na estela. Ele tinha uma altura muito maior para esperar. Podemos fazer as mesmas coisas que o Senhor do Reino fez se nos esforçarmos e trabalharmos duro o suficiente. Litori perguntou e Soverick não pode deixar de sorrir. Mila ficou perplexa com a pergunta, mas se recuperou facilmente. Você não saberá se tem o que é preciso até que se esforce. Então, sim, é possível alcançar as coisas que o Senhor do Reino fez. Foi a vez de Gaster questioná-la. Você está dizendo que ninguém tinha o potencial do Senhor do Reino, ou ninguém era trabalhador? Soverick não pode deixar de acrescentar. Essa é uma boa pergunta, Gaster. Eu tenho me perguntado sobre isso. O Lorde do Reino poderia ser diferente de nós? Ele é especial. Se sim, o que há de especial nele? Todos se voltaram para Mila em busca de sua resposta. Ela olhou para Soverick e disse: vá para a academia e pergunte aos seus professores. Vamos lá agora. O bom humor de Soverick disparou. Mas ele permitiu que Mila se salvasse. Os pais não podem contar mentiras e facilmente se safar hoje em dia. Mesmo que as mentiras sejam contadas com boas intenções, os filhos não são tão ingênuos e estúpidos a ponto de acreditarem tudo que sai da boca dos pais. Os pais nem sempre estão certos e os filhos sabem disso. Eles também têm memórias suficientes para questionar seus pais. Nenhum pai pode dizer a seus filhos que eles podem aspirar a alcançar o nível de Lorde do Reino. É mais fácil para uma criança acreditar que pode se tornar um deus do mundo do que acreditar que pode se tornar o Senhor do Reino. Ninguém mais pode se tornar um Senhor do Reino no reino dos céus. É uma posição eterna única destinada a uma única pessoa. Capítulo 114 A busca pelo poder. Eles logo se aproximaram de um dos prédios administrativos. São 3 cada um com o controle de um portal que dá acesso às diferentes seções da academia. Esses 3 prédios cuidam de todas as questões externas da academia. É onde eles se registrarão e terão acesso. O prédio do meio é o que atende ao estágio secundário de formação. Você segue as ordens do seu irmão mais velho aí dentro, ok? Mila disse para as crianças. Por quê? Eu pensei que você disse que deveríamos ficar longe dele, porque ele é uma má influência para nós. Litori perguntou. Ele também é inteligente. Ele sabe como conseguir o que quer. Você também deve segui-lo e pedir desculpas quando ele disser algo ofensivo. Essa boca dele vai colocá-lo em apuros. Mila atendeu. Soverick revirou os olhos. Se você diz. Litori concordou, antes de olhar para Soverick para ver sua reação ao arranjo. Só Soverick poderia rejeitar uma sugestão de sua mãe e, se safar, ele tinha feito isso mais de uma vez. Litori ficou surpresa, por ele não se opor, o que a fez relaxar inconscientemente. Mas Gaster recusou, imediatamente.
Eu não me importo. Eu não o estou seguindo. Porque ninguém consegue me seguir. Você é estúpido, mas forte. Litori é inteligente e é também forte. Eu sou melhor que vocês dois em todos os sentidos. Então eu posso ser o chefe. Disse Soverik. Eu não admiti a derrota. Gaster se recusou a recuar. O que importa a sua recusa em admitir a derrota? Você não pode me derrotar e nós dois não podemos durar um minuto contra o mais velho, mesmo quando lutamos 2 contra 1. Ninguém quer seguir um cara fraco como você. Litori zombou de Gaster. Não importava que Soverik fosse o mais velho, apenas a força importava. Além do fato de terem nascido juntos e serem trigêmeos, mesmo que fossem irmãos nascidos com vários anos de diferença, isso ainda não importava. Em uma sociedade, onde os laços de família e linhagem são confusos por causa da longa longevidade, apenas a força determinava a antiguidade e não a hora do seu nascimento. É comum um tio ser mais novo que a sobrinha e este é apenas o caso mais simples. O fato de você ter nascido antes significa que você tem uma vantagem de tempo, não faz de você o mais velho. Os macacos sábios de batalha sempre se preocuparam com a força de batalha desde a Era das Águas de Origem. O macaco mais forte pegou a árvore mais alta, era assim naquela época como é agora. Soverika, muito provou sua força, para eles. Ele havia participado de várias lutas com eles em nome de ajudá-los a ficar mais fortes durante a semana de espera. Mila encorajou os pars a avaliar quanto progresso haviam feito. Ela estava especialmente focada em determinar o quão forte Soverik era. Gaster aceitou imediatamente, ele alegou que seria o tutor de Soverik. A única coisa que seus pars ensinaram a Soverik é que Gaster poderia levar uma surra. Soverik não estava fazendo isso por uma boa intenção, ele estava simplesmente mantendo sua promessa a Adrik de ajudar Gaster a despertar sua alma. A intensa agitação de inúmeras derrotas o ajudou a impulsionar seu progresso de despertar. E no entanto, Soverik evitou feri-los. Ele estava apenas brincando com eles, o que provavelmente tornou a derrota mais humilhante. O rosto de Gaster corou devido à sua frustração e raiva. Sua linhagem o tornava facilmente irritável e ele teria lutado contra Litori aqui e, agora, se tivesse alguma chance de vencer. Ele tinha que admitir que o de Litori era forte. Ela possuía uma vantagem em força bruta, enquanto ele tinha vantagem em velocidade. Ao todo, eles foram equilibrados, não foi surpreendente, ambos têm talentos de alto nível e linhagem de sangue de alta pureza. O que foi ultrajante é o fato de que o filho mais velho poderia facilmente limpar o chão com eles. O mais velho o superava em velocidade e força. A memória daqueles mastros o fez sentir que o mais velho estava muito à frente deles em habilidade. É por isso que Gaster está ansioso pelo treinamento que fará na academia de batalha. Com isso, ele poderá aprimorar suas técnicas de batalha e se tornar habilidoso o suficiente para finalmente derrotar Soverik. Litori poderia estar certo, mas ele ainda não iria admitir isso. Não havia como ele seguir Soverik. Isso só faria Soverik ciente de sua força e progresso. Isso reduzirá suas chances de retorno. Então ele balançou a cabeça e disse: Eu não me importo. Eu não estou seguindo ele. Eu tenho meus planos. Litori olhou para Mila esperando sua resposta. Mila geralmente lidava com a insubordinação liberando sua pressão sobre eles. A pressão de sua mente atuará como uma força que tenta comprimir seu corpo. Ela continuará fazendo isso até que eles finalmente concordem. Mila olhou para Gaster, que estava dando a ela uns olhos fofos de cachorrinho e disse: Tudo bem, você pode fazer o que quiser lá. Eu não estarei por perto de qualquer maneira. Mas estarei verificando seu progresso. Você sabe que ainda vai sair. Estarei esperando por você então. Sim. Gaster bombeou seu punho em excitação. Mila sorriu com a visão. Ela achou Gaster muito do seu agrado mais do que os outros dois. Ele é o filho favorito dela. Ele era adorável quando estava sendo teimoso. Ela o puniu mais, porque ele se recusou a recuar sem o uso da força. A teimosia dele a lembrava de Goto. Já Litori é a preferida de Goto, ela é carinhosa e sempre preocupada com ele. Eles se deram bem. Soverik pode não ser o favorito de ninguém, mas é inegavelmente confiável. Goto e Mila podem ficar à vontade deixando os dois mais novos aos cuidados do mais velho. Soverik não se importa em ser o favorito de ninguém, ele deixou isso bem claro, por meio de suas palavras e ações. Kaila observava com saudade a interação da família.
Ela sentia falta da família. A visão dos irmãos brigando a lembrou de seus próprios irmãos. Seu ramo familiar é liderado por seu ancestral, que é o único transcendente da família. Tornar-se um transcendente é muito difícil. Há um grande abismo entre um ascendente e um transcendente. Eles são muito raros em famílias sem uma linhagem para ajudá-los. Existem 3 níveis de linhagens. A linhagem de baixo grau é obtida de um ancestral transcendente. Tal linhagem ajudará a se tornar uma entidade de mana e nada mais. A linhagem de alto grau é derivada de um titã ancestral da lei e ajudará a se tornar um transcendente. O próximo grau e o maior de todos é a linhagem real, que ajudará a se tornarem titãs da lei. Os filhos diretos dos deuses da origem podem até se tornar soberanos com a máxima certeza. Kaila é parente de Mila por meio da família principal, chefiada pelo pai de Mila. O pai de Mila é um soberano da lei muito mais velho que Tandra. Ele é a fonte de sua linhagem de alto grau e a espinha dorsal da família. A família inteira não tinha um único titã até recentemente com a descoberta de Mila. Se ele morrer, a família pode desmoronar. Seu status cairá pelo menos. Se ele se tornar um deus de origem, sua família inexpressiva se tornará uma família de linhagem. Essa é a distinção entre o poder das linhagens. Kaila não tem nenhuma linhagem, grau baixo ou outro. A linhagem havia muito diminuído antes de ela nascer. Sua busca pela transcendência é o motivo pelo qual ela deixou sua família para ficar com Mila. Todos os familiares imediatos de Mila morreram, exceto seu pai. E a mesma coisa acontecerá com a família dela também. A pequena família nuclear que o pai de Mila começou aumentou de tamanho ao longo dos anos para criar a de Kaila. É assim que funciona o crescimento, mas apenas uns transcendentes podem traçar uns laços familiares por mais de um ciclo de origem. Portanto, embora ela sinta falta de sua família, ela tem que suportar isso por enquanto e esperar que eles também possam alcançar a transcendência, para que possam passar mais tempo juntos no futuro. Uns transcendentes costumavam estar no topo do plano, mas agora, apenas uns transcendentes podem garantir suas vidas de alguma forma no plano. As coisas aqui na cidade não estão ruins. A mana aqui está fora dos gráficos. Esta é uma cidade onde uns transcendentes vão gostar de estar. Ela tentou superar sua timidez para interagir com a família de Goto. Gaster e Litori tornaram mais fácil para ela se abrir. Goto também foi atencioso. Isso facilitou as coisas para ela e ela vinha progredindo em seu esforço, mas a presença de Mila a fez regredir. Há algo em Mila que a faz se sentir como uma presa. Kaila achava enervante estar perto dela. Ela tem um corpo de mana e um sentido divino um tanto poderoso. Não era nada demais comparado ao de um transcendente que podia até sentir as leis do mundo. Ela só pode sentir mana na melhor das hipóteses, mas em um grau suficientemente alto. Seus sentidos sempre captam a ativação da mana ao redor, toda vez que Mila se move. É como se o corpo de Mila estivesse prestes a iniciar um feitiço supermassivo, tão poderoso que seus instintos estão gritando para ela escapar para salvar sua vida. Mas então, o corpo de Mila desiste no meio do caminho e deixa o oceano de mana ir embora. Acontece de novo e aterroriza Kaila de várias maneiras. É como andar em uma montanha-russa que você sabe que não é segura e pode cair a qualquer momento. Capítulo 115 Um deus do mundo e um fabricante de dinheiro. Ela sabia que era um ato involuntário da parte de Mila, mas sempre deixava Kaila mentalmente instável. Mesmo sabendo que Mila não vai machucá-la, a mana ao seu redor mudou essa certeza para provavelmente. Estava dizendo a ela que ela pode não se machucar intencionalmente, mas qualquer coisa pode acontecer sem querer. Não é bom estar perto de alguém que provavelmente pode te machucar e essa pessoa está brincando com uma arma perigosa. O conhecimento de que você está tão perto de um dano altamente fatal torna difícil simplesmente relaxar e se misturar. Ela fica mentalmente exausta quando sai da presença de Mila. Então optou por ficar do lado de fora do prédio, enquanto Mila trazia as crianças para identificação e confirmação. Mila já realizou o cadastro online no portal da rede escolar. Portanto, não demora muito para que a verificação seja concluída. As crianças são inspecionadas, e sua identificação é verificada. Mila preencheu alguns formulários e assinou alguns papéis. Em seguida, as crianças são levadas para o treinamento. Mila saiu do prédio. Sua partida para Kaila fez a pobre garota querer pular fora de sua pele. Tudo o que ela podia ouvir da mana ambiente é que um predador aterrorizante estava se aproximando. Por que você é tão tímido?
Não é bom se assustar tão facilmente. Mila disse a ela. Kayla evitou seus olhos e respondeu. Nada. Mila olhou para ela e perguntou, eu sou tão intimidante? Kayla gostaria de dizer que sim, mas ela odiava confrontos. Ela definitivamente queria evitar um com o que ela pode perceber como um desastre esperando para acontecer. Então ela cede e diz, é apenas a minha personalidade. Você é uma mulher carismática, então me assusto facilmente perto de você. Mila não acreditou nela, mas decidiu deixar para lá. Somos apenas nós dois agora. Vamos começar seu treinamento intensivo imediatamente, para que você possa ter um registro de batalha melhor da próxima vez. Obrigado, Excelência. Agradeço sua assistência e apoio. Kayla sorriu. Mila acenou com a mão e percebeu que Kayla recuou um pouco com aquele gesto. Ainda assim, ela não mencionou o comportamento nervoso. Não é nada. Você estava lá, para mim quando eu precisei de você. Foi por um curto período de tempo, mas eu poderia ter ficado longe, por mais tempo. Isso é uma coisa pequena a fazer por você. Kayla não pode se matricular na academia de batalha. Ela não é descendente da família Gastorix. Goto e Mila não têm privilégios suficientes na família para conceder acesso a ela. Goto é um rei da lei, mas não fez contribuições suficientes para a família para receber tal privilégio. É uma das razões pelas quais ele decidiu participar da convocação de guerra. Se cada rei da família conseguir trazer alguém para a academia de batalha, então a academia de batalha precisará se expandir e começar a cobrar mensalidades. A família é grande demais para permitir isso e a academia de batalha é, antes de tudo, um assunto de família. Eles podem estar abertos a pessoas externas, mas precisam ter talento e Kayla não é talentosa o suficiente para merecer admissão. Mila, por outro lado, poderia adquirir uma posição relativamente alta na família que poderia garantir a admissão de Kayla, mas seria necessário que ela assumisse algumas responsabilidades. Mila não poderia se tornar uma anciã da família, porque eles não precisam dela, e porque essa posição é reservada apenas para aqueles com a linhagem da família. Ela pode ser uma titã da lei, uma existência muito poderosa no reino inferior, mas a família Gastorix não carece de titãs. Eles nem mesmo carecem de deuses da origem, então a falta de titãs, em sua força de trabalho não é um problema para eles. Eles são capazes de derrotar todo o panteão do plano Virut sozinhos sem apoio, então, eles não precisam de sua força titânica. Ela ainda receberá uma posição adequadamente elevada que lhe permitirá pressionar pela admissão de Kayla, mas ela não quer o trabalho, então eles decidiram procurar outro caminho. Mila não quer trabalhar para a família Gastorix, se fosse a família dela, ela teria aceitado o cargo. Ela não tinha nenhuma linhagem pertencente à família Gastorix, então não se sentiu compelida a ajudá-los. É por isso que eles não ofereceram a ela a posição de anciã em primeiro lugar. É discriminação de linhagem, mas é o caminho do mundo. Você pode chamá-lo de nepotismo, mas é a melhor recomendação que alguém poderia ter para ser parente de linhagem. Mila sentiu que devia a Kayla, mas não era o suficiente para ela assumir algo assim. Então, eles tiveram que encontrar outra maneira de ela obter um treinamento avançado privilegiado, que aumentaria as chances de transcendência de Kayla. O dinheiro não funcionou para conseguir seu acesso à academia de batalha. Eles podem ter muito dinheiro, mas dinheiro não falta à família Gastorix. É praticamente impossível que lhes falte dinheiro e só ficarão mais ricos quando ganharem um deus mundial. A posse de um deus mundial na família mudará sua família de cima para baixo. A presença de um único deus mundial tornará mais fácil para eles criarem mais deuses mundiais. Os deuses de origem não têm um limite teórico para sua força, mas à medida que ficam mais fortes, eles encontrarão a oportunidade de obter ainda mais força. A força da criação. Os deuses do mundo possuem o poder da criação. Eles podem criar qualquer coisa, desde que tenham as informações sobre o objeto e energia suficiente. Com um deus mundial, é mais provável que todo o reino dos altos céus seja destruído do que eles se tornem pobres. Se o próprio Senhor do reino se tornar um deus do mundo, essa probabilidade cai para zero. Portanto, não, a família Gastorix não tem falta de dinheiro e provavelmente nunca terá. A única moeda aceita no universo vazio é o poder. Espírito, mana, e pedras de origem, são fontes de poder e como tal, os meios de moeda aceitos no reino dos céus. Os deuses do mundo podem criá-los em massa sem nem mesmo tentar. Em seu nível de força, sua própria existência cria riqueza. Como o dinheiro não influenciava a academia de batalha, a próxima opção são os registros de batalha planar.
Seu recorde de batalha é o resultado de um exame de certificação realizado em todo o avião a cada 10 anos. Seus registros de batalha serão usados pelas academias de batalha para determinar seu valor. Pode-se confiar nele por ser um exame padronizado e com vigilância rigorosa. Todas as escolas públicas do avião usam apenas registros de batalha. A Gastorix Battle Academy certamente será influenciada por um recorde de batalha alto o suficiente. Existem dois tipos de organizações no plano: a organização pública e a privada. As famílias de linhagem são organizações privadas e todos os seus estabelecimentos se enquadram nessa categoria. A Gastorix Battle Academy é uma instituição privada, tem o direito de determinar seus parâmetros de admissão e não pode ser forçada. Existem outras academias públicas no avião, elas são estabelecidas pelo Conselho Racial. As escolas particulares, geralmente, são melhores do que as escolas públicas, mas as melhores escolas do avião são as públicas. As 3 academias de batalha mais importantes do avião são escolas públicas e, portanto, aceitam apenas registros de batalha para determinação de entrada. Eles foram estabelecidos pelo Conselho Racial e, portanto, a mensalidade é gratuita, mas só levará aqueles com os melhores registros de batalha, após cada exame. Este é o objetivo atual para Kayla, é uma tarefa difícil para ela ter um desempenho excepcional, mas Mila está determinada a treiná-la e melhorar suas habilidades. Aqueles sem qualquer ajuda de linhagens não se saem bem em tais exames. Eles terão que competir com outros de linhagem no mesmo exame. Mila tem confiança em poder ajudar Kayla, porque ela tem muito dinheiro. O dinheiro pode não influenciar a alta e poderosa família Gastorix, mas pode ajudar muito a fortalecer Kayla. Mila está disposta a gastar dinheiro em vez de assumir um cargo na família. Felizmente, os exames são gratuitos. Também está sendo financiado pelo Conselho Racial. A maioria dos serviços que o Conselho Racial oferece é gratuita. No papel, eles recebem seu financiamento de impostos cobrados de famílias de linhagem. O custo de suas operações não é suportado pelo pessoal do avião, não há imposto que você paga por nada. Contanto que você não seja o ancestral de uma família de linhagem, não precisa se preocupar com nada. Como dizem, se os céus caírem, os altos pilares o suportarão. O Conselho Racial é muito popular entre aqueles que os conhecem. Nem todas as pessoas no avião sabem que a autoridade máxima no avião é o Conselho Racial. A maioria dos habitantes do plano não sabe de sua existência. Aqueles que podem entrar em contato direto com o Conselho Racial devem ter, pelo menos, a força de um transcendente. Olá! Essa novela foi tirada de Novelpin.